Salve família! Shalom, shalom! A paz e a graça do nosso Criador Altíssimo e Soberano, o único Deus digno de toda adoração, de toda glória, louvor, aleluia! Toda honra seja dada ao nosso Pai Celestial Yahweh. E que a sua graça e a sua paz esteja com todos vocês, em nome da sua palavra viva, em nome de Yahushua HaMashiach, do Messias, do nosso Salvador, do Verbo que se fez carne, o Cordeiro Pascual, o leão da tribo de Arrudá, o príncipe da paz. Aleluia, assim seja. Irmãos, estamos aqui mais um dia na presença do Altíssimo, né? Em contato com a sua criação, né? Ou seja, com a nossa natureza, ok? E estamos aqui em comunhão com o Pai, buscando com toda a sinceridade e humildade o seu espírito, a sua consciência divina, justa, verdadeira, que desceu sobre o Filho e que foi prometida para aqueles que creem no Filho, no Evangelho da sua graça, na propiciação perfeita, no sacrifício do Cordeiro, e se arrependem verdadeiramente no fundo do seu coração, dos seus pecados, né? Iria receber o Espírito dele, aleluia, de Alahim, do Pai e do Filho. E nós temos sentido a cada dia mais essa presença, né, divina, do Pai e do Salvador, e tem preenchido todo o nosso ser, a tal ponto de não sentirmos necessidade de absolutamente nada. E uma sensação de plenitude, sabe? De abundância, de paz, de amor, de alegria, independente de qualquer circunstância. E a gente temos nos levantado graciosamente, né? Através da misericórdia do Pai, para estar, de alguma forma, do nosso jeitinho, com toda humildade, transmitindo a sua palavra, com toda com a permissão dele, né? Para que assim a gente alcance verdadeiramente os nossos irmãos, né? Da fé, do caminho, os verdadeiros adoradores do Criador dos céus e da terra, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aqueles que verdadeiramente sentem fome e sede de justiça, que querem a verdade, que querem viver a verdade, que querem voltar às raízes, à palavra do jardim, né? Que querem entender essa palavra para obedecer, caminhar em retidão, em justiça e em verdade, e assim aperfeiçoar o seu caráter, a sua alma, e consequentemente se apresentar diante do trono no dia do juízo irrepreensíveis. E assim todos nós alcançarmos a vida eterna, a promessa de Yahweh de Sevaot, Criador dos céus e da terra, para com a sua criação amada, a humanidade, os seres humanos. Então todo aquele que crê nesse evangelho, que se arrepender dos seus pecados e for obediente a esta palavra e resistir até o final, será salvo. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Assim seja. Então, irmãos, vamos meditar na palavra de papai, o nosso Abba. Hoje eu gostaria de trazer a luz, né? A reflexão, a meditação do livro de Atos, no capítulo 4, onde os nossos irmãos Pedro, Kefa e João e Arruxanã são detidos pelo sistema político e religioso da época, porque eles estavam bravamente pregando, propagando, levando o evangelho da graça, a saber, Yahushua HaMashiach. E por isso mesmo,
os poderosos, né? Os dominadores deste sistema mundial em trevas tentaram os impedir. Tudo isso porque eles curaram um rapaz da sua enfermidade. Então, Atos capítulo 4. Abra sua Bíblia e acompanhe o irmãozinho de vocês aqui, tá bom? Meditem depois por conta própria. Retenham o que for bom, se não concordarem, tudo bem. O importante é a gente buscar com toda humildade o entendimento do Espírito, do Pai, que Ele vai nos revelar, e tenho certeza que todos nós, cedo ou mais tarde, estaremos alinhados, porque só há um Espírito, só há um Evangelho, só há um Messias e Yahushua. Enfim, só há um mestre, um guia, um bom pastor. Todos nós somos irmãos, e quando nós buscamos essa palavra com afinco, de todo o nosso coração, nós clamamos ao Pai e pedimos, suplicamos a Ele que Ele nos use, né, como seus instrumentos, suas ferramentas, para que assim a gente trabalhe verdadeiramente para o reino, a nossa pátria amada e eterna. E assim a gente alcance os nossos irmãos verdadeiros que estão espalhados por toda a terra, né? E muitos permanecem ainda escravos do sistema mundial, de Babilônia, do cativeiro babilônico, né? Estão presos nas religiões, dentro das abadias, dos templos de pedra. Enfim, então, mas o importante é que toda ovelha perdida de Israel que verdadeiramente busca ao Messias, ao bom pastor, essa ovelha, quando ela ouve a voz do bom pastor, ela sai do aprisco. Então por isso que a gente prega, por isso que a gente fala, por isso que a gente tem buscado e temos tentado, né? A todo instante, todo momento, todos os dias, desde quando a gente acorda e vai dormir, buscar entendimento da palavra, buscar o Pai em espírito e em verdade, propagar o entendimento que Ele tem nos concedido, levar esse evangelho maravilhoso. Essa é a nossa missão. Então, vamos lá, Atos 4, olha que coisa linda, viu? Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Né? Os sacerdotes, líderes religiosos, o capitão dos guardas, né? O sistema bélico, né? Policial, enfim, segurança do sistema, do templo lá, e os saduceus políticos, né? Homens políticos. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos, os ministros, né, da palavra, ou seja, as pessoas que levam o evangelho, estavam ensinando o povo e proclamando em Yahushua a ressurreição dos mortos. Olha só, eles estavam perturbados. É assim que esses dominadores do sistema mundial, né, os principados e potestades, esses espíritos do mal das regiões celestes, ficam quando eles veem os filhos de Yahuwah, os crentes verdadeiros, pregando o evangelho, sem fermento dos fariseus, sem dogmas, sem doutrinas, sem religiosidade, sem impor nada. Só que a gente fala com autoridade, no nome de Yahushua. Então tem alguns que se escandalizam. Mas se a gente não falar com autoridade, com coragem, da forma que o nosso Messias tem testificado no nosso coração, as pessoas não irão se libertar. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele é inteligente, ele é perverso. Então, ele é hipócrita, gente, ele é falso. E ele usa esses sepulcros caiados, esses corpos mortos, ou seja, os pecadores, transgressores da lei do Criador, que se deleitam com os seus pecados e os prazeres da carne e o que esse sistema tem a oferecer. O inimigo, os demônios usam essas capas, esses avatares, né, para cumprir os seus intentos. E não fique você achando que eles vão chegar até nós, falando que eles querem o nosso mal, que eles querem nos roubar, que ele tem inveja de nós, que ele tem raiva, ódio, rancor, né? Que eles querem nos prender, nos matar. Não, irmãos, não. Aí é muita ingenuidade sua e minha, né? Não. O diabo, ele se transfigura de anjo de luz. Ele sempre vai se apresentar
querer, de uma forma parecendo que quer te ajudar, que está preocupado com você, que quer seu bem. Ele vai se apresentar falando manso, cheio de etiqueta, boa vestimenta, todo pomposo, né? Por isso que a palavra diz, não julgueis pela aparência, e sim pela reta justiça de Yahweh. Então assim, a pessoa pode falar bonito, a pessoa pode falar manso, entendeu? A pessoa pode se vestir bem, ser toda etiqueta, né, de etiqueta, ter todo um estúdio para falar no YouTube, microfone, celular de última geração, né? Enfim, pode fazer tudo isso. Mas a gente precisa entender de uma vez por todas, meus irmãos. Uma árvore ruim, ela não tem como dar frutos bons. E uma árvore boa não tem como dar frutos ruins. Entende? Então assim, muitos irmãos se escandalizam, às vezes, por a gente estar falando com mais afinco, com mais autoridade, com mais energia, com mais força. Mas filtra, como é que fala? Que a palavra diz em 1 João 4, prova os espíritos, vê os frutos, vai a fundo. Vigiai, meus irmãos, vigiai, porque o diabo ele se transfigura de anjo de luz e é desse jeito que ele está enganando a humanidade e levando a humanidade para o lago de fogo, para a condenação eterna. Desde o princípio é desse mesmo jeito. Ele continua com a mesma estratégia que ele utilizou com Eva lá no jardim, ao usar a serpente para falar no ouvido de Eva. E Eva olhou para a árvore, desejando a árvore, cobiçou, por causa que ela ouviu a serpente. Que a serpente fez ela cobiçar o fruto do conhecimento do mal. E por isso mesmo ela caiu. E nós hoje estamos aqui destituídos. Rapaz, meu irmão, eu tô aqui, já comecei agora aqui ao vivo, mas se quiser chegar, tamo junto. Depois eu vou dar ideia para vocês colar. É rapidinho aqui, vou finalizar e já chego aí. Tiago Soco, T minúsculo, Y, A, H. Eu vou chegar aí. É rápido. Demorou, tô dando a palavra aqui. Tranquilidade. Beleza, abraço dos irmãos ali, ó. Salve. Maravilha. Então, irmãos, o diabo ele se transfigura de anjo de luz, beleza? Então assim, ele não vai dizer que ele quer destruir você, que ele quer tirar a sua salvação, ok? E ele usa justamente as pessoas que não têm essa consciência, sabe? Que agem segundo os seus desejos, suas paixões carnais, suas concupiscências, tá ligado? Ou seja, são pessoas orgulhosas, de dura cerviz, sabe? E por isso mesmo a palavra não entra nesses corações. E não só isso, ele também age nas pessoas incautas. Quem são os incautos? Os incautos são os preguiçosos. São as pessoas que não meditam na palavra. Mesmo ouvindo a palavra dizendo para meditar na palavra de dia e de noite, para buscar a palavra todos os dias, as pessoas não leem. As pessoas querem achar tudo pronto, as pessoas querem a opinião dos outros, as pessoas querem o entendimento dos outros. E por isso o inimigo faz de gato e sapato essas pessoas, entende? Então a gente precisa examinar a palavra por conta própria, para a gente não ser enganado por ninguém, entendeu? Então vamos lá, eles estavam perturbados, né, esse sistema. Então vamos lá, verso 3. Então prenderam Pedro e João, prenderam, porque eles estavam o quê? Proclamando em Yahusha a ressurreição dos mortos, ou seja, a vida eterna. Você vê, a nossa luta não é contra a humanidade, é contra os principados e potestades. Ou seja, os principados e potestades, os filhos do sistema, do diabo, que são gananciosos, que querem dinheiro, poder, fama. Prenderam Pedro e João porque estavam pregando a eternidade, sabe? Porque eles não dependem desse sistema, eles não querem o que esses caras, esse sistema tem a nos oferecer. A gente não quer, a gente quer estar com o Pai, a gente quer os frutos do Pai, a gente quer estar em comunhão com a terra, porque a terra é eterna, né? A palavra, a terra, a criação, enfim. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, aleluia.
chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. Olha que bênção, aleluia. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, em Jerusalém, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei, as autoridades de Jerusalém. Né, os líderes religiosos e os mestres da lei, os legisladores. Eu só conheço um legislador, né, e um juiz, que é o Pai da terra, o Criador dos céus e da terra, o Pai da humanidade. Yahua. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote, ou seja, a dinastia, né, dos que estão no poder, dos que estão no controle da religião e da política. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em o nome de Yahushua HaMashiach, o Nazareno, aquele a quem vós matastes, porém a quem o Criador Yahua ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado, ou seja, o homem que eles ajudaram, né, que eles curaram. Então presta atenção aqui, quantas vezes a gente vê pessoas se levantando contra aos que estão pregando o evangelho, que estão corajosamente enfrentando os falsos profetas, os falsos ensinos, seja na internet, seja nos templos de pedra, no sistema religioso, né? Tem gente que sai do aprisco e fica julgando pela aparência. Ah, como é que eu vou ouvir a pregação desse rapaz aí? Porque ele se diz padre, ele se diz pastor, ele se diz não sei o que lá, ele se diz não sei o que. Irmãos, preste atenção. A pregação dessa pessoa, essa pessoa que ela está falando, quando ela está pregando segundo a reta justiça da palavra, mas ele está usando ainda os nomes pagãos, é porque eles ainda não receberam essa revelação da profecia de Daniel 12, de Atos 29, de Yahushua, do Espírito Vivificante dos últimos dias, que é o nome verdadeiro, a cor verdadeira do Messias. E eles só irão ouvir e saber se eu e você abrir a boca e falar. Mas a gente não pode condenar esses que estão combatendo o sistema, a injustiça, a mentira, e estão pregando o evangelho, mesmo que eles ainda usem os termos religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana, e achar que eles são nossos inimigos, porque a própria palavra está dizendo que quem prega no meu nome, quem luta contra a injustiça e a mentira está ao nosso favor. Né? Porque nos discípulos não falou: mestre, esse homem expulsa demônios em teu nome, mas ele não é do nosso grupo. Aí o mestre foi e falou isso. Aquele que não está contra nós não é os nossos inimigos, está ao nosso favor. Ou seja, é só questão de tempo para que essas pessoas encontrem o nome verdadeiro do Mashiach, saibam a cor verdadeira do Mashiach, a verdadeira Canaã, ok? Todas as verdades, é só questão de tempo. Porque essas pessoas que estão no sistema, mas que pregam o evangelho puro e imaculado, sem o fermento dos fariseus, entende? Daqueles orgulhosos, dos egoístas, dos soberbos, né? Dos mestres da lei, dos legisladores, né? Enfim, dos que se consideram sumos sacerdotes, enfim. Né? Ou seja, esses que pregam contra esses, com o evangelho, eles estão o quê? Com sede e fome de justiça, correto? E eles estão enfrentando esses. Então, é só questão de tempo para que esses que estão pregando bravamente, seja dentro de um templo de pedra ainda, dentro de uma religião, ou no YouTube, ou na rua, na praça, onde quer que seja, é só questão de tempo para que eles também recebam essas revelações dos últimos dias, a qual nós aqui, né, já temos recebido essa revelação. Aleluia. Então, Pedro falando com autoridade, né? Que eles mataram o mestre. E que o Criador ressuscitou esse homem que eles mataram. Tá.
e que eles estavam prendendo eles porque eles curaram o homem. Então, essas pessoas quando pregam, ajudam outras, né, do jeito deles lá, quando a gente prega aqui no YouTube, cada um do seu jeito. Eu confesso que eu falo com gírias, o meu jeito, mas é o meu jeito, gente. Eu não posso ser falso, eu não posso mentir pro meu pai. Eu primeiro devo satisfação a Yahweh, e Yahweh conhece meu coração e minha alma. Então ele sabe que eu prego dessa forma porque eu sou isso, eu sou assim, não tem como eu mudar. Porque se eu mudar, eu não vou pregar com verdade. E eu não vou alcançar meus irmãos verdadeiramente, entendeu? Então, tipo assim, essas pessoas ficam indignadas e elas abrem canais para falar mal dos outros. Elas abrem canais no Telegram, no Instagram, Facebook, seja lá onde for, TikTok, para ficar falando mal dos outros, ou seja, julgar pela aparência. Cadê que eles julgam segundo o Evangelho? Cadê que eles pregam o Evangelho? Cadê que eles mandam ler o Evangelho? Pregar Yahushua. Cadê que eles pregam Yahushua? Entende? Então, irmãos, pelos frutos conheceis se a pessoa está falando mal da outra, segundo a filosofia humana, mundana, ela está dando mau fruto. Se ela estiver julgando pela reta justiça da palavra, sem inventar, sem criar coisas, né? Sem conhecimento oculto, cabalístico, esotérico, aí tá tudo certo, irmão. A gente vai ouvir na humildade essa pessoa e se a gente estiver errado, a gente vai pedir desculpa. Mas se ele não provar aqui na palavra, né? E se ele não tiver outras testemunhas na palavra, a gente não pode se render, irmãos, porque o diabo ele é astuto, ele vai te apertar, ele vai te oprimir. Ele oprime a humanidade, ele escraviza a humanidade através do quê? Da violência, da força, da imposição. Então eles falam parecendo que eles são os donos da verdade. Eles falam, não fique achando que eles falam com a cabeça baixa, eles falam assim, ó, com a cabeça erguida. E aí o crente, por ser humilde, né? No caso, os ignorantes, os incautos que não estão lendo, aí confundem as coisas, abaixam a cabeça e aceitam. Mas aqueles que meditam na palavra de dia e de noite, são humildes, mas eles conhecem a palavra. Então a pessoa pode levantar o pescoço até, por mim ela quebra o pescoço se ela quiser. Ela levanta o peito de pombo assim, ó, até aqui, ó. Não tá me dizendo nada. Se não me mostrar na palavra que eu tô errado, entendeu? A gente segue. Entendeu? A gente não está aqui para seguir homem, não. A gente não deve satisfação ao homem, não. A gente deve satisfação a Yahweh, ao Criador dos céus e da terra. Entende? O próprio Salvador ele falou: aquele que amar mais a sua mãe, mais seu pai, mais seu irmão, mais seu cônjuge, mais seu filho, mais seu amigo, mais a si mesmo, sua própria vida, do que a mim, não é digno de mim. Então a gente tem que renunciar a tudo, abrir mão de tudo. Quem desviar da palavra, ó, a gente se afasta. Porque não há comunhão entre luz e trevas, tá ligado? A gente não anda na roda dos escarnecedores. Então é isso, a gente vai seguir aqui no caminho reto, firme e forte. Este Yahushua é a pedra que foi rejeitada por vós. Porque a gente sabe quem está por trás de todo o sistema religioso, da Igreja Católica Apostólica Romana, das igrejas evangélicas, de todo o sistema religioso. Quem é que está por trás? São os judeus maçônicos, os Illuminatis, né? A maçonaria, que é o nome moderno deles hoje, e significa o quê? Construtores. Então esses construtores, eles rejeitaram a pedra angular, né? A pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Yahushua HaMashiach. Observando a coragem de Kefa, Pedro e de João e Yahushua, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, tá vendo? Ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Yahushua. Aleluia. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé, que fora curado? Nada podiam alegar contra eles, porque eles viram, né? O sistema viu que o cara estava curado, o cara estava doente um tempo atrás, e de repente o cara estava curado, cheio de alegria, cheio de amor, porque ele ouviu Pedro e João, e aí ele creu, se arrependeu e recebeu o Espírito que estava sobre Pedro e João, o Espírito do Messias, e ele foi curado. Então, o sistema não tinha como negar isso, né? E por isso ordenaram que se retirassem do Sinédrio, ficaram nervosos, né? Sai daqui. E começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que ninguém mais fale sobre este nome. Você vê aí o nome do ídolo que
provoca aí o ciúme, né, do nosso Criador dos céus e da terra, Yahweh. De quem é que eu estou falando? Jesus Cristo, né? O Deus Sol, Mitra, Tammuz, o Deus da Igreja Católica Apostólica Romana, desse sincretismo, desse paganismo, né? Então perceba, as pessoas falam Jesus, os políticos falam Jesus, os líderes religiosos falam Jesus, né? O sistema financeiro fala Jesus, Jesus está em todos os lugares, está em todos os altares, em todas as religiões, ninguém fala nada. Mas Yahusha? Quem conhece Yahusha não está no aprisco da religião, não está no aprisco do sistema financeiro, não está no aprisco, não quer nada desse mundo. Quem está no nome de Yahusha já foi liberto de toda escravidão e vive para Yahusha, e vive para o reino, e vive para Yahweh, para o Pai. E só pensa na palavra, entende? E só tem amor a oferecer, entende? Então eles falaram, exigindo que a ninguém mais fale sobre este nome, porque quem crê nesse nome não vai ficar mais sendo escravo do sistema, ou seja, não vai dar mais dinheiro para a política, para o sistema governamental, entendeu? Não vai dar mais dinheiro para o sistema religioso, que engana os incautos, né? Não vai, enfim, alimentar mais essa matrix, entende? Essa grande ilusão que Satanás criou. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falasse, tampouco ensinasse em o nome de Yahusha. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos, se é justo, diante de Yahweh, do Criador dos céus e da terra, obedecer a vós mais do que ao Criador. Pois não podemos deixar de falar tudo quanto vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos, entendeu, irmão? Não podemos deixar de falar. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando a Yahweh pelo que acontecera, tá vendo? Por causa da bravura, por causa da coragem, porque Pedro e João não se curvaram ao sistema. Não ficaram com medo, continuaram ali louvando o nome do eterno Yahweh, louvando o nome da palavra de Yahweh, Yahusha, do Messias, do verbo que se fez carne e ressuscitou. Pois o homem em quem se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Ou seja, então o povo vendo eles pregando com autoridade, vendo aquele homem que já tinha mais de 40 anos, que estava não sei quanto tempo doente, curado por ter crido naquele nome, eles louvaram o nome do Eterno. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos, né, os que estão comungando da mesma fé em Yahusha HaMashiach, e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes, do sistema, né, e os líderes religiosos lhes haviam dito. Ao ouvir esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Yahweh e exclamaram: ó Todo-Poderoso, Criador, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo declaraste, porque os gentios se enfurecem, ou seja, os incircuncisos, os incrédulos, os orgulhosos, se enfurecem e os povos conspiram em vão. Por quê? Né? Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs, né, a política, o sistema governamental da época, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o seu separado, santo, justo, servo Yahusha, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Isso é os irmãos, viu? Conversando, congregando, falando com autoridade e com alegria, louvando o Eterno. Agora, pois, ó Eterno, considera as ameaças deles e capacita os teus servos, tuas crianças, para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. É o que a gente está falando, por isso que a gente fala com autoridade, por isso que a gente fala gritando, a gente fala com muita sede e fome de justiça, meu irmão, porque se não falar com autoridade, vai perder, vai fracassar, vai recuar, vai retroceder e vai ser engolido pelo sistema de Satanás, entendeu? Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo e justo servo Yahusha. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Yahweh,
Oh, glória! E da multidão dos que creram, um só era o sentimento. Um só era o sentimento. E a maneira de pensar. Tá vendo esse negócio de, irmão, eu penso diferente de você. Meu irmão, você tá pensando diferente. Porque um dos dois tá errado aí. Tem que ir pra Bíblia com muita humildade, estudar. Com muita humildade, pedir ao Pai em oração. Pro Pai alinhar as coisas. Porque não existe. Crente tá dividido. A gente é um corpo só e só tem um cabeça. Entendeu? A gente tem dons diferentes, missões diferentes, vamos dizer assim, talentos diferentes. Mas a cabeça, o entendimento é o mesmo. Ninguém considerava exclusivamente os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Aleluia. Com grande poder, os ministros, apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Salvador. E maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam, conforme a necessidade de cada um, porque somos semelhantes e a nossa missão é amar o nosso próximo. A gente não quer nada, irmão, a gente só quer amar e a gente só quer direitos iguais e viver como semelhantes, só isso. E o pai vendo seus filhos assim fica feliz, né? E a alegria dele é a nossa força. Então, José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Aleluia! Você vê que hoje, nos tempos atuais, os irmãos que estão renunciando este mundo, que tem condições financeiras, né, estão vendendo tudo e estão doidos para poder ajudar, cumprir com o seu dever, sua missão e ajudar os irmãos necessitados. Aleluia. Você vê que tudo se completa e tudo se encaixa, irmão, para a honra e glória e louvor do Eterno. Me despeço aqui. Shalom, shalom, a graça do nosso Salvador.